Você domina o teu equipamento fotográfico? Ou será que é ele que te domina? Pensa aí enquanto vem a vinheta. Você já tinha pensado na possibilidade do teu equipamento dominar você enquanto você acha que está dominando ele? Não? Esse não é nenhum pensamento futurista sobre inteligência artificial, robôs dominando o mundo, nada disso. Esse é um pensamento filosófico trazido por William Flusser, um pensamento no qual vale a pena dedicar ao menos alguns minutos, se não dias e, por que não, até anos. William Flusser apresenta esse pensamento no livro chamado Filosofia da Caixa Preta. Mas antes de falar do livro e desse pensamento, eu vou te apresentar um pouquinho quem foi o Flusser. Ele nasceu na cidade de Praga, em 1920, onde permaneceu até 1939, quando as tropas alemãs invadiram a cidade e ele fugiu para Londres. Ele ficou um tempinho em Londres e no final de 1940 se mudou para o Brasil, vindo primeiro para o Rio e depois se mudando para São Paulo. Quando ele fugiu de Praga, ele já estava cursando o primeiro ano de filosofia. E aqui no Brasil ele continuou os estudos e se tornou professor universitário. Ele teve o primeiro livro publicado em 1963 e em 1972 ele voltou para a Europa, onde ele faleceu em 1991 num acidente de carro perto de Praga. Essa é uma história bem resumida da vida dele, mas para te contextualizar do período histórico e dos locais por onde ele passou. O Flusser é considerado um dos mais importantes intelectuais na área da filosofia da comunicação. Se você quer se aprofundar em filosofia da comunicação, quer refletir mais sobre esse mundo complexo, vale muito a pena conhecer de forma mais aprofundada o pensamento do Flusser. Eu já vou dizer, não é uma leitura fácil, mas vale a pena. Entre os vários escritos do Flusser, ele não podia deixar de falar da fotografia, claro, já que ele é o cara da comunicação e a gente sabe que fotografia é uma baita ferramenta de comunicação. Ela tá ali entre os escritos dele, principalmente no livro Filosofia da Caixa Preta, publicado inicialmente em alemão em 1983 e depois em português no Brasil em 1985. Esse livro nos faz pensar muito sobre a nossa relação com o equipamento fotográfico, a relação fotógrafo-câmera. Ele trata principalmente sobre o fato do fotógrafo ser cada vez mais um apertador de botão, o que ele chama de funcionário do equipamento. Isso no sentido de nos deixarmos limitar por aquilo que o equipamento propõe. E aqui podemos ir além da ideia de fotografar no automático, pois a limitação pode acontecer mesmo com o equipamento no modo manual, quando o fotógrafo se limita a fazer aquela receita de bolo padrão. Ele tem a sensação de estar comandando a câmera, já que é ele que escolhe os comandos ali na câmera, mas na verdade está condicionado às restrições do equipamento. Eu já comentei um pouco sobre isso no vídeo Processos para Expandir a Tua Fotografia e que vale a pena ser visto para entender um pouco mais o pensamento de fotografar, sendo não apenas um apertador de botão. Segundo o professor Rubens Fernandes, que tem um trabalho extenso baseado no pensamento do Flusser, a maioria dos fotógrafos que escolhem trabalhar dentro das potencialidades inscritas nos aparelhos apenas se submete ao totalitarismo dos aparelhos. E aí a gente vê um monte de fotógrafo que vive idolatrando equipamento, né? Que praticamente trabalha para comprar equipamento. Tá sempre com a câmera mais nova, a lente mais cara, quando o barato é você extrapolar os limites do teu equipamento, independente do equipamento que você usa. O barato é você trabalhar para construir uma linguagem que não vai depender do equipamento para ser reconhecida. Já pensou você poder fotografar com uma câmera top de linha, uma câmera compacta ou um celular e colocar o resultado da tua fotografia com esses 3 equipamentos na mesa e todos ali poderem perceber uma unidade, perceberem ali a tua identidade? Para mim, esse é um dos caminhos para extrapolar os limites do equipamento. E foi uma das coisas que o pensamento do Flusser mais instigou em mim. Sabe esse negócio de ficar utilizando o preset bonitinho que está na moda, ou até aquele efeito que está todo mundo fazendo? Isso é ser funcionário do equipamento, do software. Porque é importante lembrar que o equipamento do fotógrafo não é só câmera, lentes. O software, seja Photoshop, Lightroom, Camera Raw, também podemos pensar nesses softwares como um equipamento. Afinal, a nossa fotografia acaba sendo finalizada ali. Então, cuidado também com as ondas de presets e edição da moda.
Quando todo mundo quer imitar todo mundo, todos viram ninguém. Quanto mais você caminha para padronização, mais impessoal a tua fotografia se torna. E se formos pensar bem, isso não é só na fotografia. Inclusive, é interessante que mesmo sendo o livro uma proposta de pensamento para entender a fotografia, o próprio autor recorre à fotografia para abrir reflexões sobre a relação humano e aparelhos no âmbito mais geral. Então, será que a tecnologia está limitando, condicionando nossa capacidade de pensar, de criar, ou até de sentir, de ser humano? Tem uma frase do Einstein que diz: tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. Será que isso acontece na tua fotografia? Quero deixar essa reflexão nesse vídeo e te convidar para ler o livro Filosofia da Caixa Preta, e depois que você lê, ou até se você já leu, coloca as suas percepções, pensamentos e reflexões aí nos comentários, ou até mesmo via direct lá no Instagram, @fotógrafo-daniel. Manda lá. O que eu trouxe aqui no vídeo é uma camada bastante superficial do livro, que tem muito para ser discutido, então fica o convite para levarmos essa discussão para os comentários e quem sabe até fazer uma continuação desse vídeo com base nas discussões que surgirem aí. Combinado? Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo e se gostou, compartilhe com teus colegas que também amam fotografia. A tua curtida no vídeo também é muito importante para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e apresente ele para mais pessoas. Não esquece também de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo.